Amém? Todos acharam? O título diz assim: A nova vida debaixo da graça. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se a igreja está acompanhando, se os irmãos estão acompanhando esse raciocínio de Paulo, até aqui, até a metade, da carta aos Romanos, já deu para a gente entender sobre o que Paulo está tratando em Romanos. Paulo ele faz um tratado, ele faz como se fosse um TCC muito bem elaborado, com começo, meio e fim, da doutrina da salvação. Então ali ele coloca não somente a doutrina da salvação, mas a doutrina da salvação mediante e somente a fé. Então ele, no começo, agora no capítulo 8, ele vai concluir as porções de coisas que ele levantou e ele vai meio que finalizar e fechar tudo aquilo que ele falou até agora. Então, no capítulo de número 1, ele falou um pouco sobre a nossa depravação, sobre nós sermos um povo que é pendido para o pecado. No capítulo de número 2, ele falou sobre os moralistas e sobre os presunçosos que colocavam a sua salvação numa coisa que não dá salvação. No capítulo 3, ele abordou sobre a justificação. No capítulo 4, ele abordou sobre a justificação, mas a justificação pela fé, não sobre coisas que nós podemos fazer ou aquilo que nós podemos buscar, mas sim a justificação pela fé. No capítulo de número 5, a gente tratou sobre os frutos dessa justificação. No capítulo de número 6, ele vai falar sobre o reinado agora da graça, que é pelo aquilo que nós somos salvos, que é um favor imerecido. No capítulo de número 7, que foi aquilo que a gente tratou semana passada,
foi sobre a libertação da lei e como a gente vive com a lei no nosso dia a dia e como a gente lida com ela. Foi isso que ele tratou no capítulo de número 7. E agora a gente vai tratar sobre a nova vida em Cristo. Por que nova vida em Cristo? No versículo do 1 ao 4, Paulo ele vai dar os argumentos da doutrina da salvação. Vamos ler o versículo de 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui é aquele texto muito conhecido, né? Romanos 8, versículo de número 1. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele finaliza todos os tópicos que ele abrangeu até agora, né? Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmão Abraão? Porque primeiramente nós fomos justificados. O preço da nossa dívida foi quitado. Nós estamos livres também daquilo que nós falamos na aula passada sobre o exemplo do casamento. Quem lembra? Que nós estávamos ali num casamento com a lei, a qual a lei era o nosso marido, mas nós não conseguimos estar aos pés do que a lei nos pede. Então, nós não conseguimos ser salvos pela doutrina da lei, por aquilo que nós podemos fazer, porque a lei exige de nós algo que nós não conseguimos cumprir. Então, Cristo morrendo conosco, nós morrendo com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos agora possível de um novo casamento, mas nós não casamos com aquele antigo esposo ao qual nós tínhamos, que éramos a lei. Agora nós estamos casados com Cristo Jesus, que nos dá uma nova vida e um novo caminho de salvação. Então, quando Paulo vai dizer nenhuma condenação há, os irmãos pode desligar ali, por favor? Os irmãos vão sofrer um pouquinho, mas aqui, senão... Então, agora, quando Paulo ele fala isso, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isso não é um versículo que vai limpar a nossa barra, como a gente vê muitos usando por aí. Não, irmão, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, não há nada que possa me condenar. Na realidade, o que está falando aqui é que somente há uma pessoa, um ser, que pode realmente condenar a gente. Somente há um Deus que pode nos condenar. Então, a lei agora não nos condena mais, as outras coisas também que Paulo falou até aqui, também não vão mais nos condenar. E isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente, porque se eu falar agora vai perder um pouco a graça. Então, uma coisa que é bom a gente deixar clara é que sem esse plano de Deus, a gente não teria salvação. Sem esse plano que Deus arquitetou antes do fundamento da terra, antes de todas as coisas serem feitas, Ele arquitetou esse plano. Se não fosse por esse plano, a gente não teria como se salvar. É só por esse plano de Deus, de enviar o seu Filho para morrer por remissão do meu e do seu pecado, que nós temos a possibilidade da salvação. Se não fosse por isso, nós não poderíamos fazer nada. Então, a gente tem essa dívida quitada, a gente tem esse casamento concreto. Então, você tem que entender, meu irmão, que quando Deus ele arquiteta esse plano, Ele não fez como a gente pode fazer ali uma coisinha simples. Eu vou dar um jeitinho brasileiro, eu vou dar ali um miguezinho para salvar esse povo, para não ir para o inferno. Não,
Deus ele fez um plano correto, até sobre as regras que Ele mesmo colocou, a que Ele mesmo estabeleceu, Ele fez de acordo com as regras que Ele mesmo colocou. O salário do pecado é a morte, então o preço de morte tem que ser pago. Então Ele precisou mandar alguém para morrer, para cumprir esse preço. Ele não fez assim, eu vou salvar por salvar, eu vou determinar que eu vou salvar, porque em nenhum momento Deus foi contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. O plano de Deus foi perfeito, segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu, sobre as regras da própria salvação. Deus ele teve um cuidado, até com a regra que a gente falou na aula passada do casamento. Ele teve esse cuidado de que eu tenho que estabelecer um novo casamento com o meu povo, com esse povo, um casamento agora com Cristo, uma relação com Cristo, mas eu estabeleci que o casamento só pode acontecer novamente se um dos dois morrer. Eu não posso matar a lei, eu não posso invalidar a lei, porque a lei é boa, justa e fiel, então eu tenho que matar alguém. Quem ele matou nessa relação? Jesus Cristo junto com a gente. Então a gente morre junto com Cristo, para que a gente possa estabelecer uma nova relação com quem? Com aquele que também ressuscitou junto com a gente, com Cristo. Então você vê que Deus, ele é como se fosse, não é como se ele fosse, ele é justo juiz, que a lei é inerrante sobre ele. Então ele não tem erro, ele não tem margem para que você possa duvidar daquilo que ele está fazendo ou estabelecendo. Porque ele fez tudo na sua soberania exatamente perfeito. Não tem como você duvidar daquilo que Deus fez, porque ele fez até de acordo com a lei, até de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Não tem contradição. Você não encontra contradição no plano de Deus. Então, aqui nesses versículos a gente consegue entender que se não fosse por esse plano, a gente não conseguiria se salvar. E aí Paulo vai trazer agora no versículo de 5 ao 8, duas coisas que vêm sendo muito falado dentro das igrejas, e vem usado de maneira errada, e muitas das vezes isso pode acabar confundindo a gente. Vamos lá, acompanhe comigo, versículo de número 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então vamos colocar esse trecho em duas partes. Primeira parte, Paulo aqui ele vai colocar numa guerra de duas coisas antagônicas, de duas coisas que andam em caminhos que se cruzam e que são totalmente contrários, que é o quê? A carne e o espírito. Isso não é uma coisa subjetiva, não é algo imaterial, é algo realmente que está acontecendo, que está conosco, que permanece até os dias atuais, é a luta da carne e do espírito, que é a luta daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos que é o certo. Essa é a luta da carne e do espírito, é onde a carne grita e você tem que tentar suprimir a carne. Então, a gente até brinca, que quando a gente é batizado, o velho homem foi nas águas e uns brincam, não, esse aí precisava de um segundo batismo, aquele ali não foi batizado de verdade, aquele ali, eu acho que a água estava meia rala, Joel, e não limpou todos os pecados que tinha que limpar. Mas, na realidade, o que a Bíblia nos mostra é que esse velho homem, que a gente diz muitas das vezes que morreu no batismo, na realidade, ele ainda permanece dentro de mim e dentro de você. E se a gente não tomar cuidado, esse velho homem pode tomar decisões e ações que não condizem com uma pessoa que vive uma nova vida em Cristo. Então, é aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas, é uma falsa sensação de segurança. E aí eu não sei dizer que se é algo que veio numa doutrina cristã, num conhecimento geral cristão, que a gente crê que esse homem morreu, e aí a gente, por uma falsa teologia, uma falsa doutrina, a gente caiu nessa falácia, ou se é algo realmente usado por Satanás, Daniel, para dizer que nós estamos assegurados, porque o nosso antigo homem
Morreu. Então agora, o que nós fizemos daqui para frente é totalmente bom, porque ele morreu no passado e ele não volta mais. Mas não, nós temos que estar alerta, porque ele está muito bem aí dentro de mim e de você. E se nós não tomarmos cuidado para cada dia prensarmos ele na parede do nosso espírito, do nosso coração, ele cada dia mais vai tomando posse daquilo que nós chamamos de corpo. E as nossas ações, nossos atos, as nossas falas, os nossos pensamentos começam a ser regidos mais pelo velho homem do que pela nova criatura que nós também conhecemos, mas é claro, é nítido que nós, como corpo falho, nós somos mais pendidos para a velha criatura do que pela nova. Então, essa falsa sensação de segurança, por acharmos que pelo batismo nós estamos remidos dos nossos pecados, e que aquela velha criatura horrenda que eu e você conhecemos muito bem, que nós éramos, e que muitas das vezes ela tenta aparecer na minha e na sua vida, ou você não conhece essa pessoinha que está dentro de você. Eu conheço muito bem a minha, inclusive não se engane por eu estar falando aqui, que eu não sou também participante dessa passagem. Eu também sou essa pessoa falha, errante, que tem que matar todos os dias para não ser uma pessoa mais ruim do que eu já sou. Então, eu creio que eu e você conhecemos muito bem aquele ser humano horrível, horripilante que está dentro de mim e de você. Se você olha para dentro de si, você não vê este ser horripilante que tem dentro de você e que de vez em quando quer aparecer, eu tenho para dizer para você que você corre um sério risco de realmente cometer atos horríveis. Você tem que achar aonde está esse ser humano, onde está essa pessoa que está dentro de você, para que você lute diariamente contra ela. Porque às vezes você está vivendo esse antigo eu que você diz ter largado, e na realidade você está vivendo, não em novidade de vida, como Paulo disse no capítulo 7, mas sim nós estamos vivendo em velidade de vida, em uma vida passada, a qual nós achamos, pastor Raildo, que nós já debandamos, mas na realidade nós estamos vivendo exatamente aquela mesma vida que nós achamos que largamos. Isso é a pessoa que não enxerga. Lembra que eu falei da maturidade espiritual para enxergarmos o quão ruim nós somos? Que foi aquilo que Paulo falou. Desgraçado homem que sou, né? Será que em nossas orações tem aparecido essa frase? Será que em nossas orações tem havido sinceridade para com Deus? E você fala, Senhor, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será que a nossa oração tem semelhança com essa frase de Paulo? Nós temos que analisar e ver os nossos defeitos e as nossas falhas e as nossas brechas, meus irmãos. Porque aquele que diz que não tem brecha, é exatamente disso que eu estou falando. Aquele que está numa falsa segurança, achando que está tudo bem, e não está. Então, dentro de nós tem essa força contrária, é a luta da carne com o espírito. O espírito que dá fruto bom, a carne que leva à morte. E uma coisa interessante assim, de dizer aqui, que já é o segundo ponto dessa passagem, é que olha o que Paulo vai dizer aqui, a mentalidade da carne. Como é que está? Tem algum está com a tradução diferente? O meu está escrito, a mentalidade da carne, versículo 7. Está todo mundo igual? Está como já? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Amém. Amém, amém. O pendor da carne, porque a minha Bíblia tem uma tradução diferente. Mas a mentalidade, o pendor, aquilo que vai sobre a carne, que cai sobre a carne, do lado da carne. A mentalidade da carne, o pendor da carne, é inimiga de Deus, pois não está sujeita a lei de Deus, e nem pode estar. Esse nem pode estar é muito interessante assim, de a gente observar, porque ele coloca aqui uma pedra, e nem pode estar, porque aí no versículo 8 ele vai colocar aqui, os que vivem na carne não podem agradar a Deus.
Não é um assim, talvez consiga, talvez se forçar muito, aquele que não vive no Espírito consiga agradar a Deus. Talvez aquele que faz boas obras consiga agradar a Deus. Talvez aquele que tem uma vida correta, mas não vive no Espírito, talvez ele possa agradar a Deus. Essa passagem aqui vai deixar claro, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. O pendor da carne, ele é inimigo de Deus. Então aí você já vai limpando um bocado de teologia ruim, né, Daniel? Que está se estirando aí no TikTok, no Instagram, nas suas redes sociais, no grupo da família, você já vai tirando um bocado de teologia ruim que vem se espalhando por aí. Você já vai tirando também, você não precisa ser aquele crente chato, irmão, você não precisa ser o crente chato, que a pessoa, você vê que a pessoa vive uma vida pendendo para a carne, mas ela acha que ela está no Espírito. Você não precisa ser aquela pessoa chata e falar, não, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Você não precisa. Traz uma teologia, uma coisa bíblica um pouquinho melhor, para que você conquiste ela no amor. Que você falando com ela com amor, com exatidão, com retidão, com seriedade, ela mesma vai ter dúvida dos atos que ela faz. Ela mesma vai criar dúvida do caminho que ela está seguindo. Você não vai precisar apontar para ela os erros, porque quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, o que a gente tem que fazer é pregar a palavra, convencer um homem do pecado. Quem hoje em dia convence alguém de alguma coisa? Ninguém. Você não convence nem aquele que está certo em estar errado, nem aquele que está errado em estar certo, nem aquele que fala, não, eu estou indo para realmente ver se eu mudo de ideia. Nem essa pessoa que está totalmente aberta, ela sai do debate, trocou de opinião, não sai. A gente vê debate aí, debate na televisão, debate de não sei o quê, debate. E você vê raríssimos casos de uma pessoa que realmente, pelo debate, mudou de um lado para o outro. Agora, se você pregar a palavra de Deus, santa, reta, se você começar, como nós falamos, capítulo 1 de Romanos, aqui, o ser humano realmente não é bom. Se você falar para qualquer pessoa que o ser humano é bom, você vai ter um breve debate, né? Ou você acha que alguém vai falar, não, realmente, o ser humano, eu abro o canal 7, 6 horas da tarde, e realmente eu vejo quanto o ser humano é bom, né, irmão Sérgio? É isso que você vê, não é? Você já vai criar um amigo, você vai falar, o ser humano não presta, né? Você já vai arrumar um amigo. Fala, realmente, não presta. Não, porque eu vi um assassinato, e eu vi um não sei o quê, não. E aí, vai criar-se o quê? Aquilo que a gente viu no capítulo de número 2. Moralistas, Daniel, e presunçosos, que são pessoas que acham que são melhores do que os outros. E aí, depois que aquela pessoa fizer aquele discurso sobre o assassino, sobre o aliciador, sobre o matador, aí você vai dizer assim, e sabia que nós está tão ruim quanto? Aí você tinha um amigo, agora você tem um inimigo, que agora você vai ter que explicar. Mas aí você tem que colocar você no lugar. Não, porque eu posso até não matar, mas eu faço tanta coisa ruim, meu amigo. E a pessoa vai falar, eu também, não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu sou melhor do que aquele. Aí você vai, e aí você não tem nenhuma resposta com essa bíblica, para essa resposta que ele vai te dar, você não tem nenhuma resposta bíblica. Tu não tem nada na ponta da tua língua, nenhum versículo bíblico. Fala, mas aquele que errar numa só letra, é culpado de quê, Daniel? De tudo, de todo o resto. É o que a Bíblia fala. E aí, meu irmão, sem você acusar, sem você condenar, porque a salvação que tem para essa pessoa que você está imaginando, esse diálogo na sua mente, ela tem a mesma salvação do que para esse assassino que eu falei para você. O Deus que salva essa pessoa que você julga, que não tem tanto pecado, que pode até congregar com você, é a mesma pessoa que pode estar matando aí 10, 15, 20, e também vir algum dia congregar comigo e com você. Porque nós não podemos ter esse coração presunçoso de achar que nós somos mais ou menos, ou melhores, ou piores, ou o outro é pior e eu sou melhor. Não! Eu preciso de salvação tanto quanto ele precisa. O preço que foi pago para a salvação dele
Foi o mesmo preço pago pela minha salvação? Não é porque ele matou 10 e eu nunca matei ninguém, que Jesus morreu 30% por ele e por mim só morreu 3%, Daniel. Não existe isso. Jesus morreu, entregou sua vida o mesmo tanto. O preço foi pago pelo mesmo tanto. Não é? Você comprar 1 quilo de café hoje no mercado, você vai pagar aí na base do quê? De uns R$ 300, né? Mas se você comprar 2 quilos, você vai pagar o equivalente a 2 quilos. Se comprar 10, vai pagar equivalente a 10. Não é verdade? O preço pago foi um só, por todos, independente. Então aí já tira a presunção minha e sua. Eu sou mais crente, não, eu estou mais certo, eu sou menos errante. Isso já vai tirando de nós. E aí, por aí você vai, meu irmão. E aí, por aí você vai, pregando o evangelho a toda criatura. Pregando para os da sua casa, pregando para os seus trabalhos, para aqueles do seu trabalho, porque eles precisam de salvação, tanto quanto você um dia precisou. E precisa. Amém? Misericórdia, o relógio. Então tá. Versículo de número 9. Agora a gente vai começar a ser um pouco mais detalhado. Versículo de número 9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui é interessante a gente salientar, primeiro, aquilo que a gente já comentou, né, no versículo final do 8 e do 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aqui vai tirar aquela ideia também, né? Que do universalismo, eu tento, irmãos, no máximo, não trazer rótulo, não trazer disputa de um que um acha, do que o outro acha, porque nos dias atuais, dentro da igreja, vai ter muito disso. Vai ter muito disso. Então eu tento evitar. Ah, mas eu vou para o lado direito, mas tu vai para o lado esquerdo. Eu tento evitar. Mas uma coisa é que nem todos são filhos de Deus. Uma coisa é. Tem coisas que a gente pode entrar em debate, mas tem coisas que a própria palavra de Deus, ela grita, ela diz expressamente. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é pertencente de Cristo. E ponto final. Amém? Mas uma coisa que eu acho interessante é que a gente vai tratar desse tema. O Espírito Santo habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. Isso é importante a gente saber, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Não é qualquer espírito. Não é um espírito sem nome, não é um espírito qualquer, é uma luta incansável entre a carne, meu corpo carnal, minha mente, minha mentalidade carnal de homem pecador, com o Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai entender uma coisa, no capítulo de número 10. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal, por causa do pecado, o Espírito é o quê? É vida, por causa da justiça. Então, o Espírito, ele vivifica o nosso corpo mortal. Isso vai tirar da gente até a gente tem um pensamento muito errado. Muito errado. Quando está naquela passagem, a qual eu até li no último culto, no culto de Santa Ceia, sobre o grande banquete, chega no final, ele vai dizer assim, traga as pessoas que, para esse banquete, as pessoas que não podem te recompensar, eu vou precisar. As pessoas que não podem te recompensar, ou seja, chame para a festa as pessoas que não vão te chamar para uma festa quando elas derem, porque elas não vão dar festa. Para que você não tenha nada como retribuição, né? É igual você chamar, não, vou chamar só meus parentes ricos para a festa. A Bíblia fala para a gente não fazer isso, para chamar os pobres, aqueles que não têm o que comer, aqueles que estão pelas ruas,
Porque aí, o que a Bíblia vai dizer? Porque chegando o dia do juízo, você terá a sua recompensa. Então, a gente vai colocando, muito obrigado, irmão. Então, a gente vai colocando esse pensamento que não, aquele que planta vai colher, Daniel. Aquilo que você plantar, você vai colher. Seja bem ou seja mal. E isso é verdade, a Bíblia diz que o que a gente plantar, nós colheremos. Agora, a Bíblia fala quando? A Bíblia fala quando? Se é daqui 1 ano, se é daqui 2 anos, se é daqui 3 anos, se é daqui 10 anos. Se é em vida, não fala se é em vida. Mas o que a Bíblia fala é que chegado o dia do juízo, cada um responderá pelas suas ações. Então, isso coloca no meio evangélico um espírito de vingança. Porque não, a Bíblia fala e vem o pregador da voz grossa, e engrossa mais a voz, e você vai ver, e não sei o quê, e bababá, e você vai ver aqueles que plantaram contra a sua vida, colher o mal que plantou. E você vai colher também o bem que você plantou. Você vai colher, meu irmão, mas a gente coloca isso já aqui na terra. Não, me passou a perna e hoje está na vala, é porque naquele dia ele me passou a perna. Naquela época. Não, hoje ele está perdendo a empresa porque naquela época ele fez isso, isso e isso comigo. Não dá para a gente saber. Por quê? Não é nossa função julgar. Não é. Não é. A gente não tem essa sabedoria e esse discernimento para saber quando é Deus que está ali mexendo, que é Deus trabalhando, que é Deus operando, quando é só a vida. Pode ser que a vida deu uma rasteira no cabra que te fez mal, mas não quer dizer que seja Deus pagando aquilo que ele te fez. E se não for Deus, é pior ainda, porque aí ele vai colher no dia do juízo. E mesmo que ele sofra as consequências aqui na terra, ele também vai colher no dia do juízo, do mesmo jeito. Agora a gente tem que tirar essa mancha ruim do nosso coração. Amém, irmão? Vamos tirar essa mancha ruim. Não, aquilo que ele fez para mim foi imperdoável, mas ele vai colher. Eu não vou fazer nada. Tem gente que fala isso, né? Eu não vou fazer nada. Mas Deus vai tratar. Aí pega aqui, se eu não me engano é o Salmo, né, Daniel? Fala, a vingança não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Não é? E coloca Deus como um escudo de um grande Deus vingador. É os vingadores. É o Hulk, Deus. Irmãos, a gente tem que parar de se preocupar com essas coisas. A gente tem que começar a liberar perdão, porque o perdão vai junto com toda essa mágoa. O perdão, ele impede que a gente peque dessa forma, com esse pensamento maligno na nossa mente, no nosso coração, de vingança. Não, porque ele me fez muito mal, ela fez uma coisa imperdoável. Não, irmão, não, deixe de se preocupar, porque o que a Bíblia vai dizer? Que a gente planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a gente não tem que se preocupar com o crescimento da planta. Se a planta é igual ao alface, que cresce em 1, 2, 3 meses, ou se a planta é igual ao abacate, que demora não sei quantos anos, não é problema nosso o trabalhar de Deus na vida de ninguém. Aleluia. Vamos lá? A gente parou no 10, né? Então tá bom. O Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Isso tira de nós também aquela preocupação, irmã Marinalva. Marinalva, falei com esse dia brincando com ela. Marinalva, você pôs botox, irmã Marinalva? Que ela estava toda reluzente, brilhante. Você viu? Ela não está acreditando não, irmão. Mas tira de nós aquela preocupação que ele vivifica o nosso espírito. A gente vê pessoas em estado acamado, 10, 15 anos de coma. É uma situação terrível, né? A pessoa carrega no colo de um lado para o outro, ela anda
não consegue se locomover. E a gente tem fé que o Espírito Santo de Deus irá vivificar até aquele ser que muitas das vezes só pisca o olho. A gente tem essa segurança. O Espírito Santo de Deus nos dá essa segurança. Mas no 11, diz o seguinte, acompanhe comigo, irmãos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ou seja, o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. E quando o Espírito Santo de Deus vivifica o nosso corpo, que é mortal, é ruim. Por quê? Porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós pendemos para a igreja está bem desconexa. Vamos lá, irmão, acorda. Quando nós estamos sem o Espírito de Deus, nós pendemos para o lado o fruto da carne é a morte. Aquilo que gera a morte tem que estar morto. Então, o nosso fruto de um corpo mortal é a morte. Mas quando o Espírito Santo nos vivifica, o fruto do Espírito Santo é a vida. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos frutos de vida, não de morte. Aquele que está em Cristo Jesus não mata, ele vivifica. A palavra de Deus que sai daquele que está cheio do Espírito Santo, ela não mata ninguém. Ela não vai para matar. Ela não é, porque a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Aí o irmão acha que nós pega uma faca e enfia no bucho do cabra e mata ele no meio. Não. Mas ela é certeira. É uma faca de 2 gumes, que corta tanto para um lado, tanto para aquele que vai, tanto para aquele que maneja a espada. Então, o fruto que sai daquele que é cheio do Espírito Santo, que é cheio do Espírito de Deus, este dá fruto do Espírito, que é fruto para a vida. E aí, Paulo entra naquilo que a gente falou no começo, no versículo de número 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Então, a gente não tem uma dívida com a carne. A gente tem uma dívida com o Espírito, porque a carne realmente nos mata. Mas quem nos trouxe vida foi o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem habita em nós. Vamos ler o 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Aqui é muito interessante. Porque quando a gente fala que é uma guerra contra a carne e contra o espírito, os irmãos vão achar que é a gente que tem que pender para o lado do espírito ou para o lado da carne. Mas o que vai dizer o versículo de número 13? Se pelo espírito mortificardes a carne, as obras da carne, se pelo Espírito, então é através do Espírito, não é através do Abraão, não é através, você com você, não é através da pastora, não é através não, é através do Espírito. Se pelo Espírito mortificardes, irmão, mas eu não consigo largar, eu pendo mais pelo lado da carne do que pelo lado do Espírito. É porque você ainda não está submergindo no Espírito, porque você não está procurando as coisas do Espírito, porque você não está querendo achar o Espírito de Deus, porque você não está querendo procurar Ele dentro de você, porque você não está buscando Ele, porque você não está preocupado com o Espírito Santo de Deus. É simples. Porque uma coisa é certa, irmãos, não estou dizendo que você vivendo pelo Espírito, você vai ter uma vida 100% regrada, correta, fora de série, extraordinária, perfeita. Meu Deus, que pessoa exemplar. Não, porque nós já entendemos que
não tem como escapar da nossa natureza, do nosso pecado. Não temos. Mas o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Esse ser humano que eu falei para você, esse espírito carnal que está dentro de você, ele tem que aparecer, meu amigo, de maneiras esporádicas. Muito raramente. Você tem que suprimir ele como se fosse, sabe, na parede e não deixar ele sair dali. Não, eu não posso deixar a velha Daiane sair, porque se a velha Daiane aqui, o meu filho não sobra um, o meu casamento não fica de pé. Não é, Daiane? Porque pelo Espírito que eu matei e suprimi ao máximo a minha carne, é por causa dele que eu ainda estou aqui, da maneira que eu estou aqui, da forma que eu estou aqui, e é através dele que eu cheguei até aqui. Foi pelo Espírito Santo de Deus, porque se ele não tivesse me guiado, igual vai dizer agora no versículo de número 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele não nos dá, vai pela direita. Não, ele nos guia. O que é guiar? O que é guiar? Porque se fosse direcionar, o Espírito Santo nos direciona. É como se a gente tivesse um mapa. Não, ele não nos dá um mapa, ele nos pega pela nossa mão. E ele nos guia. Para que a gente não tropece, para que a gente não caia, para que a gente não se desvie do caminho. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue entender aqui a gente já consegue entender que a gente tem um problema, não um problema da agora, do capítulo 8 de Romanos, a gente tem um problema de Romanos capítulo 1. É um problema basilar da nossa fé, é um problema central da nossa vida cristã. Não é um problema que a gente se deu conta agora, é um problema que vem se repetindo. É a falta de fé, é a falta de discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. É a falta de prioridade de seguir a Deus. Então, não é um problema de agora, é um problema lá do começo, que muitas das vezes eu e você deixamos passar da nossa caminhada cristã. É um problema que, se você for analisar, você já devia ter tratado isso dentro de você há muito tempo. O versículo de número 15. Os irmãos estão acompanhando? Eu estou sentindo a igreja, há alguns dias já muito... Comentei com a minha mãe. Muito desconectada. Quando a pastora comentou, acho que foi no culto passado, foi no culto passado, pastor Raildo, que o senhor deu a palavra e depois eu complementei? Foi no culto passado? Foi, né? Foi no domingo, não foi? E a pastora falou assim, os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão acompanhando? E eu falei no meu coração, os irmãos não estão acompanhando. Não sei se todos. Mas os irmãos não estavam acompanhando o raciocínio do culto. Porque o culto ele foi centrado numa coisa só, né, pastor Hilda? Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, quando a gente for cultuar. O culto ele é algo importante, por mais que a gente não goste do irmãozinho Abraão que está falando, ou da irmã que canta mais ou menos, mas a gente não pode prestar mais atenção em coisas que não são do culto. Eu, como obreiro, como diácono, ou como líder de mocidade, eu não posso prestar mais atenção na mocidade do que no culto. Eu, como obreiro, não posso mais prestar atenção na porta do que no culto. Você tem que prestar, essa a função difícil do obreiro, é prestar tanta atenção na porta, tanta atenção no culto. Porque o que você vê chama o obreiro aí, o obreiro está assim na porta. Aí o obreiro fulano e o obreiro na porta. É difícil ser obreiro na porta. A irmã que fica ali em pé na água, ela não pode mais prestar atenção mais na água, ou mais em quem está indo no banheiro, do que no que a pastora está falando. Porque aí a pastora vai falar assim, é assim fulana que estava na água. E aí, como é que é, pastora? Deus está falando comigo e com você no culto. Nós temos que estar atentos. Amém? E imagina, se eu estou aqui, já na metade de Romanos, e você, por uma desatenção, com um filho seu que está fazendo alguma barbaridade na hora do culto, ou com um fulano que deixou a bolsa cair, ou uma coisa que eu não entendo.
Irmão, dá só um segundo para o Abraão. É alguém abrir a porta do banheiro e tu olhar. Para que tu quer saber quem está abrindo a porta do banheiro? Você sabe, Moisés, se tu me descobrir, tu me fala. Amém? Já não basta a pessoa que está indo no banheiro, tu ainda quer ver, tu pede sua atenção para ver quem está indo. Versículo de número 15. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aí a gente volta àquilo que a gente falou sobre o universalismo, né, Daniel? Que não são todos que são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que faz as obras do Pai. Se tu dizes que sois filho de Deus, fazeis as obras do Pai, aprovarias as minhas obras, né, Daniel? Mas tu não aprova as minhas obras. Cristo falou isso. Tu não aprova as minhas obras. Tu, na realidade, faz as obras do mal. Então, sois filhos de Satanás. Aí mata o peão. Então, irmão, você vê que a gente está no capítulo 8. Eu estou tratando isso no capítulo 8. Tu não vai evangelizar alguém pelo capítulo 8. Tu começa pelo capítulo 1. Lembra que eu falei? Começa pelo capítulo 1. Você começa falando, nós somos ruins. Amém? Porque senão, sua palavra não vai ser para... Vai ser para... E uma coisa que eu queria trazer, um exemplo, que já... Nesse estudo já daria para eu ter trago antes, mas vou deixar para agora. Que Deus, vou colocar aqui a Jama tem 2 filhos, né, Jama? Glória a Deus. Se seus 2 filhos, quando fossem adolescente, criança, quando eles fizessem alguma coisa errada, você pegaria os 2 e jogaria na porta da rua assim, falar, agora toma, vocês não são mais meus filhos, ou se eles fizessem uma coisa seríssima, você pegaria uma faca e lau? Não, de jeito nenhum também, né, Jama? Misericórdia. Mas o que você faria? Quando seu filho faz uma coisa errada, sua filha faz uma coisa errada, qual é a função de um pai e de uma mãe? Corrigir, né? Corrigir. Ou até, uma palavra que traz uma coisa mais severa, né? Porque corrigir é disciplinar, né? O disciplinar, você fala, eu disciplinei meu filho. Você já vê que não é a mesma coisa de corrigir. Né? Então, eu disciplinei meu filho. Aí você fala, ali alguma coisa aconteceu, um movimento diferente rolou. Eu disciplinei. Ou ele ficou, sei lá, sofreu alguma penalidade, né? Mas a gente tem que entender, quando nós recebemos esse espírito de adoção para sermos filhos, porque nós sabemos que nós inicialmente não fazíamos parte dessa história bíblica, não é verdade, Daniel? Nós não tinha nada a ver com isso aí. Nós não é judeu, nós não temos ciência judaica, nós é tupi-guarani misturado com um bocado de raça, entendeu? Então nós é brasileiro. Nós não tem nada a ver com essa história. Mas Deus, por adoção de filho, com esse espírito de adoção de filho, nos chamou a toda criatura, a toda língua, a toda raça, nação, para chamar a gente de filho. Então é um prazer maior ser chamado de filho de Deus para nós. Só que a gente tem que entender que nós temos que chegar ao céu e nós temos que viver a vida sendo filho de Deus. Porque aquele que não é filho de Deus não é tratado como filho. Aí eu mudo. Se um de seus, vamos colocar assim, empregado faz algo de errado, você não vai corrigir, tenho certeza, da maneira que você corrige seu filho. Ainda mais se for um roubo, ainda mais se for uma coisa mais séria, não é verdade? É justa causa e pronto, acabou. Que na minha firma não fica ladrão. Não está errado, não. Aí é com você. Mas se seu filho roubar 10, 20 reais da sua bolsa, talvez você trate de um outro jeito, né? Tem pais, falou aí que vai levar uma surra, mas tem gente que nem, não, eu sou adepto da educação, como é que fala? Positiva. E aí tudo certo. Cada um, cada igual. Mas, o que eu quero dizer? Que nós temos que viver a vida e temos que chegar naquele grande dia sendo filho de Deus. Porque Deus, ele nos dá o quê? A correção e a disciplina. Agora, nós não sendo filho de Deus, o que ele se torna para nós? O que Deus, ele é justo, juiz. Então, a partir do momento que ele não é o nosso
igual as músicas de hoje em dia gostam de cantar nosso papai, quando Deus ele não é o nosso pai, ao qual nós podemos clamar Abba, Pai, ele se torna o nosso justo juiz. E aí ele vai julgar sobre a sua justa justiça. E nós entendemos que pela justiça da lei nós somos o quê? Condenado. Pela justiça da lei nós não vamos para o céu. Então nós já sabemos que através da justa justiça, do justo juiz, nós não vamos para o céu. Agora, pela correção do Pai e pelo amor dele, nós vamos para o céu. Glória a Deus. Você pode dar um glória por isso? Vai tirando um pouco desse peso no seu coração, tira o peso das suas costas. Ou alguns vai colocando, porque não sei, né? Vamos terminar, né, irmãos? Tem 8 minutos para terminar. Então, ele irá julgar os nossos atos, se ele for o nosso justo juiz, independente de qualquer coisa. Agora, o nosso Pai, que nos ama, que compreende a nossa natureza e sabe de todas as coisas, esse tem o amor para nos salvar. Agora, juiz, meu irmão. E aí a gente volta. Qualquer juiz da terra, ele pode ser comovido. Né? Não é verdade? Um caso terrível. Tem um vídeo que de vez em quando aparece na rede social, que é um juiz, e aí tem um senhor de 90 e tantos anos, e o senhor de 90 e tantos anos nos Estados Unidos levou uma multa já. Quem já viu esse vídeo? Já viu. Já levou uma multa. E aí ele vai para o juiz e fala, juiz, eu não quero pagar essa multa. Aí ele, por quê? Deixa sua explicação. Eu tenho 90 e tantos anos, eu estava levando meu filho com, acho que é síndrome de Down, se não me engano, autista, para o médico. Quantos anos seu filho tem? Ele tem 60. E você estava levando ele para o médico? Ele estava. Aí ele falou, então você não precisa pagar. Então esse juiz, ele foi o quê? Comovido, não é verdade? Ele foi humano. A emoção dele gritou mais alto, falou, não é justo esse senhor pagar porque ele estacionou no lugar errado. Não é justo. Então ele pode ser comovido. Agora, Deus, ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Você tem a sua interpretação. Ele é justo juiz. E ele não vai julgar somente aquilo que que um juiz aqui da terra pode ver, mas ele também vai julgar o nosso coração. Que é aquilo, né? Não cobiçarás, que eu já falei aqui umas 4 vezes. Que é o foro íntimo, que nenhum juiz da terra pode julgar, somente Deus, que é o nosso foro íntimo. A gente pode ir para o juiz da terra e falar, foi legítima defesa. E todos aos nossos redores falar, foi legítima defesa. Mas no nosso coração a gente saber, mas eu no fim queria matar mesmo. Mas o juiz vai analisar e vai falar, é verdade, foi legítima defesa. Mas o nosso Deus vai olhar lá de cima e vai falar, ele queria matar. Então, vamos lá, irmão, vamos correr. 16, né? O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, isso deixa claro sobre o que eu falei, sobre o Espírito de adoção. Versículo de número 17. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero falar rapidinho. Uma coisa que eu talvez não deveria falar rapidinho. Que eu sempre estou tentando trazer aqui coisas que confundem a gente. A gente acha que o nosso tesouro, que aquilo que nós temos de melhor para receber, é o céu, né? É o céu, não é? Não é o melhor que nós temos para receber na nossa caminhada cristã, é o céu, Daniel. É o melhor. Só que, na realidade, o que nós temos de melhor para receber, que aí, você talvez não quis responder, mas talvez você tinha esse pensamento. Eu quero morar nas ruas de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Lindo, oh, coisa maravilhosa. O que nós temos de mais precioso, de melhor para termos, é a presença do Pai. Esse é o nosso tesouro. Nele está o nosso tesouro e o nosso galardão. Aleluia. Que tristeza vai haver? Ai, não vai haver tristeza porque as ruas são de ouro e de cristais, os muros são de jaspe, Daniel. Não vai haver tristeza porque eu estarei junto ao lado de Deus. Ah, mas lá não haverá inveja, não haverá dor, não haverá morte. Lógico, eu estarei junto ao lado de Deus, na presença do Pai.
Ah, mas você lá não vai ficar enjoado? Como é que eu vou ficar enjoado, crente? Se eu vou estar do lado da presença do Pai, o seu Espírito vai estar mais vivo dentro de mim do que nunca. Embora sejamos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao nosso Pai, pois é tudo dele, né? Nós sabemos, e é para ele, e por meio dele, a nossa maior e gloriosa herança é o próprio Deus. Ele é o nosso tesouro, a nossa herança, nele está o nosso prazer, é nisso que nós se alegramos. Nós somos herdeiros com Cristo da sua glória. Irmãos, inimaginável. É algo que, se a gente tentar colocar em palavras, a gente não consegue. Você tem que ir um pouquinho no seu quarto escuro, sem celular, sem marido, sem mulher, sem nada, e sentar um pouco e pensar sobre isso, sobre a glória magnífica de Deus. Aquela mesma glória, Jomas, está aberta ainda a Bíblia aí? Não está, ó. Quem é que está aberto aí? 3:23, para terminar, irmão, corre. 3:23, Romanos 3:23. E lá terá uma glória, porque nós seremos corredeiros de Cristo. Pois todos pecaram, e na tradução mais comum, e todos estão destituídos da glória de Deus. E Cristo, como co-herdeiro, nós como co-herdeiros de Cristo, Ele irá restituir essa glória que um dia nós perdemos. A glória completa, sem falha, sem mácula. Mas uma coisa é certa, para terminar. Enquanto essa herança não vem, né? Enquanto nós não tomamos para nós essa herança definitiva, gloriosa, a gente cruza aqui na terra, Daiane, vales escuros, espinhosos, desertos tórridos, caminhos que a gente não queria trilhar. Mas há uma coisa que Cristo nos ensinou. O sofrimento com Cristo precede a glória com Cristo. O sofrimento é o caminho para a glória. E foi nessa ordem designada por Deus que Cristo passou. Ele sofreu para que pudesse ser glorificado. E nós seremos glorificados com Ele. E nele teremos descanso. Amém? Agradeço a oportunidade.